Finalmente a segunda temporada de Castlevania estreou na Netflix, trazendo o trio de Trevor Belmont, Alucard e Sypha na luta contra o Conde Drácula. Eu tava esperando muito essa segunda temporada, fui lá assistir e quero bater um papo sobre ela aqui com vocês, sem nenhum spoiler, é claro, pra você poder assistir na boa depois. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, é só se inscrever pra não perder nada. Então, vamos fazer uma análise sem spoilers dessa segunda temporada de Castlevania e eu queria começar dando a sinopse da série pra vocês. A segunda temporada de Castlevania acompanha o trio formado por Alucard, o filho meio-humano do Drácula, Sypha, uma feiticeira, e Trevor Belmont, o último membro de uma família caçadora de vampiros. Os três entram numa cruzada pra derrotar o Drácula, o vampiro que declarou guerra à humanidade depois de ter sua esposa humana assassinada por outros humanos. A série tem 8 episódios de 20 minutos cada e tá toda disponível na Netflix. Primeiro vamos falar sobre o que eu gostei dessa temporada e por último o que eu achei meio mais ou menos. Então, você tem em Castlevania uma história que divide os seus lados de vilões e heróis de uma forma muito clara, bem explícita. O trio do Trevor são os heróis e o Drácula e os vampiros são os vilões, e isso fica muito bem definido. Mas a despeito dessa divisão muito bem clara e definida, o Drácula não é um vilão superficial que só quer fazer o mal por ser uma criatura essencialmente maligna, que é um vampiro. Olha só o que o Adi Shankar, que é um dos showrunners dessa série, falou sobre o Drácula como um vilão. Os melhores vilões, em geral, são heróis nas próprias histórias. Drácula não é um cara mau, não é um vilão. Ele é apenas uma pessoa consumida pelas trevas. E a série constrói essas camadas da personalidade do Drácula de uma forma muito boa, que fazem ele ser um personagem tridimensional. A história mostra que ele perdeu parte da sua vontade de existir depois que a esposa dele foi assassinada. E travar uma guerra contra a humanidade, que é o que ele faz na série, é uma forma dele se entregar à escuridão. Ele perdeu tudo que era importante pra ele e não tem mais forças pra resistir ao caminho do mal que é a natureza vampírica. O Drácula tem uma trajetória que me lembrou muito justamente o Darth Vader. A tragédia de um homem que perdeu a sua esposa e depois se entrega pra escuridão e pra maldade. O que acaba acontecendo é que no final da série você não enxerga o Drácula como o pior vilão dessa história, porque tem outros vampiros que aparecem nessa temporada que têm intenções muito mais malignas e perversas do que o próprio Drácula. O Drácula forma um conselho de guerra com vários vampiros de espécies e lugares diferentes, e alguns desses vampiros são muito importantes pra história, de forma que a trama não acaba sendo só um conflito de dois lados entre o Trevor e o Drácula. Esse grupo de vampiros do Drácula tem todo um desenvolvimento próprio que faz a história acabar se dividindo em 3 núcleos, que é o Trevor, o Drácula e esses outros vampiros. Eu gostei muito desse grupo novo de vampiros porque eles têm personalidades muito bem desenvolvidas e tão exploradas quanto o grupo de heróis da série. Então eles deram uma dinâmica totalmente nova pra história se você comparar essa segunda temporada com a primeira. Eu também achei que eles respeitaram muito a mitologia clássica dos vampiros nessa série, e eu sou muito fã de vampiros, né? Eu já li o Drácula de Bram Stoker, que é o livro da criação do Conde Drácula, já joguei os jogos de Castlevania também, então eu gosto bastante desse tema e curti ver que rolou um respeito a essa temática. Por exemplo, tem uma cena lá que o Drácula tá falando com outro personagem e ele pede pra ser convidado pra entrar num lugar, e isso é um traço clássico do Drácula, né? Ele precisar ser convidado pra conseguir entrar num ambiente. Me convide para entrar na sua casa, Isaac. Agora vamos falar sobre o grupo de heróis da história, que é o Trevor, a Sypha e o Alucard. A química entre eles é muito legal de se ver nos momentos em que eles estão convivendo uns com os outros, se conhecendo mais, porque você tem o Trevor, que é um cara largado, que gosta de beber, que é meio aquele canastrão vagabundo, sabe? E do outro lado você tem o Alucard, que é o príncipe das trevas, é um cara super elegante, garboso, todo cheio de pompa, e até meio atormentado por ele ser filho do próprio Drácula. Eles têm, obviamente, personalidades opostas, mas por estarem lutando por uma mesma causa, eles acabam se aproximando. E a relação deles é muito divertida de se ver. Eles ficam sacaneando um ao outro, se provocando e tal. De fato, foi de bom proveito que escolhi não te matar e nem te devorar, Belmont. E eu que decidi não te estripar, esfolar e te transformar num sapato, Alucard. Que grupo feliz nós somos.
Então, às vezes, eles apresentam uma forma leve de quebrar a tensão da história, com aquele alíviozinho cômico e tal. Mas isso não faz a história ser uma comédia, tá? Só tô dizendo que os personagens têm carisma na relação uns com os outros. Isso faz a gente se afeiçoar a eles. E entre o Trevor e o Alucard, obviamente, está a Sypha, que é uma maga ultra inteligente que funciona como uma meio que voz da razão intermediadora ali entre os dois. E eu, inclusive, dou um destaque pro Alucard, porque eu gostei muito dele como personagem. Ele é o filho do Drácula com uma humana e por isso que ele quer impedir essa guerra que o Drácula quer travar contra a humanidade. Mas ele também sente aquele amargor por estar lutando contra o próprio pai. Ele também tem aquele desenvolvimento profundo que eu falei que o Drácula tem. Apesar do Alucard ser um herói, ele tem alguns conflitos internos em relação à jornada dele pelo bem. Sobre as cenas de ação da série, eu gostei bastante delas. Acho que elas vão tendo uma escala crescente de ação com o desenvolver dos episódios. Tipo, no início você vê eles lutando contra uns monstros assim bem medianos, mas no final da história os heróis estão tocando o terror contra vampiros muito mais fortes, com uma escala de ação muito maior. A Sypha usa magia de formas sempre bem criativas e surpreendentes de se ver, de forma que a ação dela sempre tem novidades. O Trevor usa armas feitas especialmente para caçar vampiros, que têm efeitos absurdos, de tão poderosos quando ele enfrenta os demônios. E o Alucard, que por ser meio vampiro, acaba exibindo poderes assim absurdos. Ele vai se mostrando cada vez mais forte com o passar da série. E só um detalhe da ação do Alucard que eu quero comentar aqui, mas sem entregar nenhum spoiler, é que ele consegue controlar a espada dele sem segurar ela com as mãos, tipo, levitando ela ao redor do corpo dele. Então ele luta com os punhos enquanto a espada vai cortando o ar ao redor dele, e é uma parada muito maneira de se ver. É realmente uma das coisas mais legais da ação da série. E é uma ação com muito sangue, com órgãos, tripas, cortes, principalmente quando ela foca nos vampiros lutando, então é um teor de ação bem adulto e pesado. Que é o que a gente gosta. O visual do anime eu também achei bem legal, com uma direção de arte que eu achei bem bonita, tipo, os cenários, às vezes, do plano de fundo parecem pinturas, realmente feitas com um pincel numa tela. A animação também é bem fluida, principalmente nos momentos de luta, em que ela transmite aquela sensação de velocidade e peso dos combates. É uma animação que transmite sensação de movimento de uma forma bem legal, gostei bastante. Agora tá, vamos falar sobre as coisas que eu achei meio mais ou menos, que são bem poucas, são só alguns detalhes. Mas vamos lá. Eu tive a impressão que o grupo de heróis da série, o Alucard, o Trevor e tal, demora pra entrar em ação de fato. Tipo, eles têm um pequeno combate ali no início da série contra uns monstros bem medianos. É um combate legal até, mas é contra monstros, assim, bem normaizinhos. Mas depois disso, eu senti que eles só realmente mostraram o potencial grandioso deles lá pro 6º episódio. Então, eu senti que eu fiquei um bom tempo esperando ver os caras entrarem em ação e mostrar o poder que eu sei que eles tinham, entendeu? Eu gostei tanto do estilo de ação da série que eu ia achar legal você ver mais um combate, por exemplo, entre esses dois anteriores que eu apontei. E por fim, eu achei que a série tem alguns pequenos momentos de microsegundos que o desenho cai um pouquinho de nível. Tipo essa cena aí que o Trevor tá abrindo uma porta. Eu senti que essa porta não passa uma noção de desenho com perspectiva, sabe? Como se fosse um objeto que tá mudando sua angulação em relação à câmera. Isso é só um detalhe, eu sei, não estraga a série, é só um objeto do cenário, mas como a série exibiu desenhos muito bonitos em alguns momentos, eu posso cobrar isso quando eu vejo alguns outros desenhos não tão bons assim. Mas é uma questão de detalhe, a arte como um todo é bem legal. Então corre lá na Netflix pra assistir Castlevania, caso você ainda não tenha visto, porque é muito maneiro, é um anime bem legal, principalmente pra quem gosta dessa temática de vampiros, e eu já adianto aqui que o final da 2ª temporada já deixa um gancho pra uma próxima. Então assiste logo pra quando sair a 3ª, você já tá ligado no que tá acontecendo. Beleza? Diz aqui nos comentários o que você achou de Castlevania, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem o link para todas as playlists separadas por tipos de vídeo para você assistir. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, pshuu, e um abraço!